Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Vanilson Torres. Ele é coordenador do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, né? E ele, inclusive, já esteve em situação de rua e conosco vai falar sobre sua trajetória de vida e vários casos nesse tipo, a esse respeito também. Manda sua pergunta, participe com a gente, olha o telefone, manda uma mensagem para 999229519. Seja bem-vindo, Vanilson, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson Carvalho. Boa tarde aos telespectadores e telespectadoras do Boa Tarde, Cidadão. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar trazendo essa questão, a temática, a população em situação de rua aqui no programa, pois nós sabemos que a população em situação de rua ainda é muito invisibilizada. Ela se torna visível quando ela é acometida ou é vítima das violências tanto físicas quanto institucionais que nós passamos, né? e simbólicas. Que é das mais duras que Isso existem, mesmo. né? Psicológicas também. E eu lhe pergunto, Vanilson, antes da gente falar sobre esse tema que é muito importante, eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre você, a sua história de vida. Quem é Vanilson? Em 20 minutos vai ser difícil contar, mas vamos resumindo. Vanilson Torres é um potiguar que veio para as ruas de Natal aos 12 anos, em 87. De onde você veio? Eu vim de São Gonçalo do Amarante, eu morava no Conjunto Amarante, minha mãe faleceu, com 3 meses meu pai junta-se com outra mulher, a mulher viúva se muda com ele, conosco, para a casa dela, mas primeiro vendeu nossa casa a um genro dela, e lá sofríamos violência doméstica. Passei um ano passando essas situações, então um dia eu decidi, Robson, eu vou me embora daqui. E vim embora para as ruas de Natal. Como muitas crianças, jovens e adolescentes acabam tomando essa decisão de sair da sua casa diante de um contexto bastante perturbado, né? Exatamente. E aí vim para as ruas de Natal, buscando essa liberdade. Com quantos anos, Vanilson? 13 anos de 13 idade. anos. Vim morar na Catedral Metropolitana, ainda em construção. E aí iniciou-se a minha trajetória de rua. Isso é para dizer, Robson, e telespectadores e telespectadoras, que pessoas em situação de rua não são somente alcoólatras ou drogados ou drogadas. Várias questões hoje, ou naquele tempo também, levavam pessoas para as ruas. Seja a reforma trabalhista, que aumentou o número de pessoas em situação de rua, seja a reforma da Previdência, que está vindo por aí, seja a precarização, seja a terceirização, seja questões amorosas, desilusões, depressões, saúde mental. Várias situações levam para as ruas. Se eu disser a você que hoje tem psicólogos, médicos, professores nas ruas, existe uma gama de profissionais nas ruas. E não é por acaso isso. É fato histórico das desigualdades sociais desse país. É verdade. Ô Vanilson, e como foi que você começou a sair dessa situação? Porque eu imagino uma situação de uma criança de 13 anos, quando você foi para as ruas, para sair de uma situação talvez até pior, que era vivenciada dentro de sua própria casa. Como é que você conseguiu dar os primeiros passos e superar tantas dificuldades? Então, foi uma longa história e que não vai ser conseguido contar em 20 minutos, porém, eu passei pela FEBEM, que era a antiga Fundac, né, do Estado. E, Robson, isso é uma reflexão, inclusive para as pessoas, para os adolescentes que saem hoje do sistema socioeducativo. Eu saí com 18 anos da FEBEM e eu fui para a rua novamente. Eu estava na rua, fui para a FEBEM e ao sair, por não ter programas ou serviços que acolham adolescentes que saem do sistema socioeducativo ou de unidades de acolhimento, fui para as ruas. E aí, passei esse período lá dentro e fui viver nas ruas. Só saí das ruas agora em 2014, quando eu conheci uma mulher maravilhosa, né, que é minha companheira hoje, que não quis saber do meu odor, não quis saber se eu estava fedendo ou se eu estava sujo, mas ela me acolheu como ser humano, como pessoa, e hoje vivo com ela morando de aluguel. Isso é para mostrar que falta isso para as autoridades, falta isso para quem tem o poder da caneta na mão, ter a sensibilidade, a humildade de compreender que pessoas estão nas ruas não são porque querem, estão lá por questões de ausência de políticas públicas. E entrei no movimento em 2012, nesse movimento, no dia 23 de outubro de 2012, ali na Praça da Ribeira. Ainda passei 2 anos nas ruas, em 2014 saio das ruas e estamos na luta por políticas públicas. É fácil? Não, mas é necessário. É necessário estar lutando por políticas públicas num país tão desigual.
Ô Vanilson, na sua avaliação, pela sua experiência, com a sua vivência, o que é que leva, eu não posso chamar de ser humano, mas o que é que leva certos indivíduos a praticarem atos de violência de todas as formas, física, psicológica, contra as pessoas que estão numa situação fragilizada em situação de rua? Meu amigo, nós sociedade, sempre fomos violentos. Essa violência, ela se mostrou mais agora em 2018, quando certas pessoas que hoje dominam esse país, que comandam esse país, disse assim, olha, podemos matar 30 mil, nós podemos matar LGBTs, nós podemos matar pessoas. Não se pode naturalizar a violência, né? Isso. E aí, as pessoas que tinham essa violência dentro de si, se sentiram representadas. E aí, aumenta-se o número, não só por isso, mas aumenta-se o número de violência contra a população em situação de rua. Porque as pessoas veem a população em situação de rua como pessoas menores, nem como seres humanos muitos veem, né? Então, assim, essa violência, ela se dá por vários motivos. Pela ausência de políticas públicas, por questões históricas, por questões raciais e mesmo pela questão da superioridade humana. Lembramos de Hitler com a questão ariana. Então, assim, e hoje há no Brasil em curso um extermínio de populações, com essas medidas econômicas que beneficiam a elite e matam populações vulnerabilizadas. Ô Vanilson, e me diga uma coisa, certamente por uma questão de ignorância, muita gente em casa deve estar imaginando e se perguntando, mas como é que danado pode um menino de rua, que saiu das ruas, tem essa visão, essa consciência tão ampla de cidadania, de sociedade e de política? Eu vou responder a priori com Paulo Freire, né? Paulo Freire diz lá... Grande educador que hoje tem sido, inclusive, até pelo próprio presidente da República, lamentavelmente, tão atacado, né? Que é exemplo no mundo. Isso. Trocar Paulo Freire por Olavo de Carvalho é uma piada. É inclusive um crime, né? Só em pensar nisso. E Paulo Freire diz em uma das suas reflexões, aos esfarrapados do mundo e ao que com eles se descobrem, e descobrindo-se com eles lutam, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. E foi através de Paulo Freire, foi através do conhecimento de mundo, que que nós, enquanto coletivo, eu falo nós porque eu represento o movimento, nós nos tornamos um ator político. Esse é o perigo que Paulo Freire representa, para pessoas simples e comuns ter acesso ao conhecimento de que elas podem ser agentes de transformação da sociedade. Isso é perigoso, né? Robson Carvalho, esse perigo era para acometer todas as pessoas. Esse perigo bom de transformar pessoas em pensadores, né? Paulo Freire transforma. Então, eu vivi nas ruas, mas eu sempre lia. Hoje eu não terminei meu ensino médio ainda, não tenho formação acadêmica. Mas isso é para mostrar que é importante sim ter formação acadêmica, mas tão importante quanto é ter conhecimento de mundo, é conhecer as realidades das pessoas, não só de ouvir falar, mas conversando com o ser humano, como nós estamos conversando aqui, né? E por isso nós agradecemos a oportunidade de estar aqui no Boa Tarde Cidadão, trazendo essa reflexão. Será que só a formação acadêmica é tudo? Jamais. Né? Porque é uma coisa teórica, a prática ela é muito maior. E aí eu aprendi isso nas ruas, com a humanidade das ruas, porque há violência nas ruas, mas também há humanidade nas ruas, a solidariedade e há aprendizado. O aprendizado é mútuo, como Paulo Freire fala, nem eu sei tudo e nem você sabe, nós dois nos complementamos. É verdade. E uma outra questão que a gente pode colocar também é o seguinte, na verdade, não só nas ruas, mas também há violência dentro das casas, mas só que em muitas delas, a depender até de poder aquisitivo, uma série de coisas, a violência fica ali abafada. Já nas classes menos favorecidas, isso muitas vezes vai até para programas policiais, né? Então, assim, são as diferenças e as grandes desigualdades que a gente tem na nossa sociedade. E aí eu lhe pergunto, fala um pouquinho sobre qual é o trabalho que é feito. Eu estou tão empolgado com a sua história e conversar sobre política, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre como é que se dá a atuação do movimento que congrega essas pessoas em situação de rua. Quais são os objetivos que vocês têm, como é que vocês trabalham, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, antes de nós começarmos a entrevista, eu vi você falando sobre o Índio Galdino.
Isso foi há 22 anos atrás. Acertei o nome, não acertei? Acertou. Pronto, acertei. O Hino Galdino foi queimado vivo numa parada de ônibus em Brasília. Aí ele passou uns dias no hospital e faleceu. E aí, quando pegaram os indivíduos, eles eram filhos de um juiz e disseram que acharam que era um morador de rua, um mendigo. Botei fogo porque achei o mendigo, Isso. como se pudesse, né, fazer isso. E aí, isso é 22 anos atrás. Há 15 anos atrás, em 2004, no dia 19 de agosto, há um massacre da Praça da Sé em São Paulo, onde 15 pessoas foram brutalmente espancadas, 7 pessoas em situação de rua, dessas 15 faleceram. E aí, pessoas em situação de rua surgem no cenário nacional. E sem contar com a chacina da Candelária. Da Candelária, né? aqui no Rio de Janeiro, É. que matam várias crianças e adolescentes. E aí surgem pessoas em situação de rua dizendo, basta, ou nós nos organizamos, ou iremos ser exterminados todos os dias. E aí surge a Rua em Movimento em Belo Horizonte, em 2004, em São Paulo começa a se organizar também, mas foi em 2005, no Festival de Lixo e Cidadania, lá em Belo Horizonte, que surge o MNPR, o Movimento Nacional de População de Rua. E surge em 2 estados, que eu gostaria de contar, inclusive, em forma de poesia, pode ser? Sim. E diz assim, ó... Só não esqueça depois de dizer um telefone para contato. Beleza. O tempo está quase terminando. Beleza. A poesia é essa, dia de luto, mas também de luta. No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua, na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 18, na luta por direitos sociais. Mas não pense que é fácil, o massacre continua, quando é negado direitos à população de rua. Alguns estados conquistaram direito à saúde, trabalho e até habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos casa própria, vamos ocupando as marquises, as pontes, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais, nossa luta continua. E esse poema foi feito por nós aqui do Movimento do RN, para mostrar que a população de rua ela é diversificada, ela tem sensibilidade. Mas eu gostaria de falar um pouco também sobre o Fórum Potiguar de Segurança Pública. É um fórum feito por pessoas, pela comunidade, onde queremos discutir a nossa segurança pública enquanto população. Vanilson, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Deixa um telefone para contato. O nosso telefone é o 849-8761-8697. O Facebook, Vanilson Torres. O Instagram, Vanilson Torres 72. Bacana. Vanilson, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela experiência que você nos proporcionou, pela aula que você compartilhou com todos nós. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Nós aqui agradecemos e se tiver outra oportunidade, com um tempo maior, estaremos disponíveis, o Robson Carvalho, para estar trazendo outras questões, porque a gente precisaria falar de mais coisas. É verdade. Infelizmente o tempo é curto, mas nós agradecemos a oportunidade. Maravilha. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.